Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje estamos encerrando os comentários das lições bíblicas da Escola Dominical da Editora Betel, referentes ao quarto trimestre de 2024, falando sobre a 13ª lição, cujo título é Aprendendo com os 10 Mandamentos, Pilares Éticos e Morais para a Vida Contemporânea. O texto bíblico está no Salmo 119, versículos do 97 até o 103. E o meu objetivo, ao fazer esse comentário, é evidenciar que a graça de Deus nos liberta do pecado e nos capacita a viver de maneira santa, rejeitando o pecado e adotando um estilo de vida que glorifica a Deus em todas as áreas. E, claro, com base nos princípios e valores contidos nos 10 mandamentos que estão no Velho Testamento. E eu quero iniciar esse comentário falando de uma coisa que hoje em dia é muito comum nas igrejas. As pessoas, em geral, desconsideram muito do que está no Velho Testamento, aliás, quase tudo, sob a alegação de que aquele conteúdo está superado e que o Novo Testamento veio como que uma substituição de tudo que estava no Velho Testamento. E que hoje, o que precisamos é olhar o que está no Novo. Não há nada mais equivocado do que essa interpretação. Nenhuma letra do Velho Testamento, nada do que está na lei ou em outro conteúdo do Velho Testamento, foi abolido com o início do cristianismo. Aliás, o próprio Jesus foi enfático ao dizer que ele não veio abrogar a lei, mas cumprir a lei. Então, como diz as Escrituras, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e o fim, a vida eterna. Logo, não há nenhuma abertura nos textos bíblicos do Novo Testamento em que podemos justificar a alegação de muitas pessoas de que o que está no Velho Testamento está ultrapassado. Nada disso. Muito pelo contrário, está plenamente em vigor. Nenhum versículo dos que estão no Velho Testamento ou no Antigo Testamento está descartado. Todos os versículos bíblicos que estão ali estão plenamente em vigor. Portanto, querer ignorar o Velho Testamento, alegando que estão ultrapassados, é um equívoco que não há precedentes nenhum. Os princípios morais constantes, não só nos 10 mandamentos, mas em todo o conteúdo do Antigo Testamento, continuam plenamente em vigor. Não só os 10 mandamentos, mas tudo. Fomos libertos da escravidão, do pecado, para pertencermos a Deus e vivermos segundo a sua vontade em todas as áreas da vida para a glória de Deus. Então, a nossa conduta hoje, ela será tanto mais atendendo àquilo que a palavra de Deus nos orienta, quanto mais observarmos os preceitos, os princípios, os valores que estão no Velho Testamento. Nada que está no Velho Testamento foi abolido. Aí nós podemos, alguns podem alegar mais, então por que nós não guardamos o sábado, ou por que nós não fazemos mais esse ou aquele sacrifício, ou porque nós não procedemos dessa ou daquela maneira, já que está tudo em vigor? Porque nós precisamos entender uma coisa. Todo o rigor da lei em termos de sacrifícios, em termos de atos legalistas, ele perdurou enquanto durou o segundo templo. O que é o segundo templo? O que é o período do segundo templo? É o intervalo que vai desde a construção do templo por Zorobabel até a derrubada do templo no ano 70 pelo general Tito. Isso é o que a gente entende como o período do segundo templo. Então, enquanto vigorou o segundo templo,
tudo aquilo que estava previsto na lei foi posto em prática. Mas após a derrubada do segundo templo, tudo que era de ritos formais, ritos legais, eu diria, de fato cessaram. Então hoje não temos mais a necessidade de oferecer sacrifícios de animais e nem observar dias, nem observarmos calendários, nem observarmos mais o ritual, por exemplo, da circuncisão, porque esses ritos, eles foram não abolidos, mas os seus princípios legais continuam no Novo Testamento. O dia de sábado, que era reservado para adoração a Deus, ele continua hoje. Nós apenas não estabelecemos um único dia da semana. Então, nós não podemos alegar que precisamos voltar às práticas dos atos legais, porque o Velho Testamento está em vigor. Não. O que nós precisamos observar hoje são os princípios morais contidos por trás de cada uma daquelas atividades ou daqueles ritos do Velho Testamento. É isso que nós precisamos atentar. E eu sugeriria até que você aprofundasse os seus estudos nessa área. Qual a diferença entre ritos legais e aquilo que é de valor moral no Novo Testamento? E você vai entender muita coisa, portanto. Nós temos certeza de uma coisa, que há uma riqueza de princípios nos 10 mandamentos, nos dando possibilidade de uma conduta cristã que nos possibilita viver plenamente de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos alegar que a lei ou que tudo que está no Velho Testamento foi abolido. Foi abolido, como eu disse, os princípios legais, mas os valores morais não. E é isso que nós precisamos atentar. Portanto, com a orientação do Espírito Santo, o amor que Deus colocou nos nossos corações, é possível aplicar tudo aquilo que está no Velho Testamento nas nossas práticas diárias hoje no Novo Testamento. Portanto, não temos desculpas para alegar que isso ou aquilo foi abolido e, portanto, não precisa mais ser praticado. Eu gostaria de falar um pouco sobre a atualidade dos 10 mandamentos. A primeira coisa que nós devemos observar em relação a esta atualidade dos 10 mandamentos é o tratamento que Jesus Cristo deu ao Velho Testamento. Se tudo que está no Velho Testamento, ou se alguma coisa que está no Velho Testamento tivesse sido abolida, Cristo seria o primeiro a dizer que aquilo não tinha mais valor e não era mais necessário ser posto em prática. Mas ao contrário, ele afirma que ele não veio abolir a lei, mas cumprir. Veja, Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ou seja, eu não vim para desfazer o que a lei estava dizendo. Eu não vim para desconsiderar o que a lei está dizendo. Eu vim cumprir o que a lei está dizendo. Aliás, um pouco mais adiante, Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo. Ou seja, em Cristo tudo o que estava previsto na lei se cumpriu. E, portanto, não foi abolido, mas cumprido-se nele. É isso que nós precisamos. E é isso que as Escrituras consideram como o fim da lei. Veja o que está em Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, a observância dos princípios e valores bíblicos do Velho Testamento está plenamente em vigor e que nós precisamos observar. Aliás, as Escrituras dizem
Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, ele é o nosso mediador e nos resgatou da maldição da lei, mas não aboliu a lei. Ele não a anulou porque ele nos resgatou. Isso não é a mesma coisa. Nós não podemos entender desse jeito. A lei aponta para a nossa incapacidade de agradar a Deus com os nossos esforços, mas nos conduz a Cristo. Veja, Paulo escrevendo aos Gálatas, a Epístola aos Gálatas é um dos textos de Paulo onde ele mais combate a questão dos judaizantes que atacavam o cristianismo. Ele diz: a lei nos serviu de aio. Aio era alguém designado para conduzir uma pessoa até o seu destino, até o lugar onde ela deveria chegar. Isso é o que a lei serviu. Ela nos trouxe até Cristo. E agora, para vivermos de fato o cristianismo, precisamos observar os princípios morais que ela nos fez, que ela nos ensina. Esses valores, esses detalhes, nós não podemos ignorar. A nova aliança em Cristo traz-nos uma nova perspectiva na nossa relação com Deus. Veja só, a nova aliança foi estabelecida com base no sangue de Cristo e não no sangue de cordeiros, de bodes, de bois, de ovelhas, etc., mas no sangue de Jesus. Quando ele celebra a última ceia, qual é o pronunciamento que ele faz a respeito do seu sangue? Quando ele serve aos discípulos a taça de vinho, ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Portanto, nós não podemos ignorar isso. A nova aliança substitui a antiga aliança, que era tutora até a chegada. Agora veja, a nova aliança não significa abolição dos princípios e valores da velha, mas simplesmente aqueles valores, aqueles ritos legalistas que não puderam satisfazer as exigências para que o homem pudesse ser salvo por eles. Por que o homem não pôde ser salvo pelos ritos legais da lei? Porque éramos incapazes de atender aquelas demandas. Éramos incapazes de fazer aquilo que a lei determinava. Portanto, não era possível que fôssemos por ela salvos. Veja aqui, quando eu disse que a nova aliança substituiu a antiga aliança e que ela nos serviu de tutora ou de aio, como Paulo disse aos Gálatas, veja só, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que por ela, pela fé, fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio. Ou seja, ele nos trouxe até Cristo. Agora, nós precisamos de viver de acordo com esse novo padrão. E esse novo padrão de vida, ele implica necessariamente em que a nossa conduta seja uma conduta que se observa os princípios legais daquilo que nos trouxe até Jesus. Então, é por isso que nós precisamos observar. Jeremias profetizou que essa aliança que viria no lugar daquela antiga seria escrita em nossos corações e não nas tábuas de pedra como foram aquelas primeiras. E ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposados
diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja, em nenhum momento se descaracteriza o que estava na lei. A importância do Novo Testamento, a importância da nova aliança é porque nós não cumprimos o papel que deveríamos cumprir, mas não que ela tenha sido invalidada. A lei e a graça, uma apontava para a outra e ambas se complementam. A lei não pode olhar para a graça e dizer: eu não tenho necessidade de você. A graça não pode olhar para a lei e falar: eu sou superior a você. Nenhuma das duas pode fazer isso. Embora não estejamos mais sob a antiga aliança, os padrões de comportamento exigidos por Deus para nós continuam os mesmos. Isso nós não podemos esquecer. Em Cristo podemos viver em amor, em obediência aos mandamentos, refletindo a santidade e a graça de Deus. Veja o que o Senhor disse em Mateus capítulo 22, versículos de 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois dependem toda a lei e os profetas. Então veja aqui os fundamentos para o cumprimento da lei no Velho Testamento. E aquilo que determina a nova aliança é a nossa conduta em observância àquilo que nos ensina a palavra de Deus. Agora, o que é que os 10 mandamentos nos trazem de prática para os dias de hoje? Afinal, eles foram entregues a Moisés lá pelo 14º século antes de Cristo. Portanto, já tem mais de 3.000 anos que eles estão em vigor. Então, o que é que eles nos trazem, o que é que eles significam para nós hoje? Primeiro, os padrões de comportamento perfeitos exigidos por Deus. Note que os 10 mandamentos revelam o caráter imutável de Deus em todos os tempos e em todas as situações. Não há um só detalhe que seja deixado de lado. Eles nos ensinam a viver segundo a vontade de Deus e a sermos participantes da natureza divina. Então, os 10 mandamentos, eles são o maior código de conduta que nós temos hoje para colocar em prática. Nós precisamos observar isso. O amor é o cumprimento da lei. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, logo, aquilo que no Velho Testamento era um ato legalista, em que o homem não tinha necessariamente a obrigação de fazer determinadas coisas, no Novo Testamento isso mudou completamente, isso mudou de forma radical. Aquilo que no Velho Testamento era legal, era um princípio simplesmente legal, agora no Novo Testamento ele tem valor muito mais moral do que legal. Veja aqui, o exercício do amor nos guia à obediência. Veja o que disse João na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quais são os mandamentos que João está dizendo aqui? São exatamente os princípios, os valores exarados no Velho Testamento. É isso que ele está querendo dizer. Enquanto os mandamentos que nós hoje podemos conhecer nos direcionam para esse amor. Jesus ensinou que o amor ao próximo
é o cumprimento de tudo que está na lei. Ou seja, amar ao outro é a essência da lei. Portanto, não temos como não cumprir tudo aquilo que está previsto no Antigo Testamento, sob pena de estarmos descumprindo o modo de vida que nós devemos ter agora no Novo Testamento. Além do mais, os 10 mandamentos nos trazem como que um manual de conduta para adoração a Deus. Veja só, os primeiros 4 mandamentos tratam de nossa relação com Deus. E o que é que eles abordam? Adoração exclusiva a Deus. Não ter nenhum tipo de ídolo. Não tomar o nome dele em vão. E reservar um dia da semana exclusivo para ele. Eu pergunto a vocês, há alguma coisa que está aqui que não é necessária e que não somos obrigados a colocar em prática hoje? Portanto, não há como anular o que está na lei. E os outros 6 mandamentos regulam a nossa conduta em relação ao próximo. E se fôssemos olhar tudo o que está ali, veremos que a nossa obrigação, a nossa responsabilidade em relação ao próximo é muito maior do que aquilo que a gente vê na conduta de muitas pessoas hoje. Eu gostaria ainda de abordar alguns princípios básicos dos 10 mandamentos, para que fique muito claro para cada um de nós que eles estão plenamente em vigor nos dias de hoje. Primeiro, nossa obrigação hoje é ir além da letra. Veja só, os mandamentos não se limitam a atos externos, mas tratam do que está no coração, dos desejos e dos motivos. Note que isso é relevante, isso é importante e nós precisamos observar. Eles exigem transformação interior pela ação do Espírito Santo. Veja o que disse Jesus em Marcos capítulo 7, versículo 3. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Jesus faz uma crítica severa àqueles que, sob pretexto de fazer as coisas certas, estavam descumprindo aquilo que a lei determinava. Veja o que Paulo disse. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Veja, os nossos pecados, o nosso modo de viver, antes de observarmos aquilo que a palavra de Deus determina, nos conduziam à morte, portanto. Cada mandamento engloba uma categoria de pecado. Por exemplo, não matarás. Inclui sentimentos de ódio, palavras abusivas, desrespeito ao próximo. Portanto, veja como é abrangente um único mandamento. Veja o que Jesus disse em Mateus no Sermão da Montanha. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Percebe isso? Percebe o quanto nós hoje somos muito mais cobrados do que eram aqueles que viviam sob o signo do Velho Testamento ou do Antigo Testamento? Os mandamentos vão além das ações e tratam das intenções. Portanto, você agir de modo legalista não significa absolutamente nada, porque Deus está vendo aquilo que está no seu coração e não aquilo que você faz propriamente. Aspecto positivo dos mandamentos. Veja,
os mandamentos exigem mais do que abandonar o pecado. Eles nos chamam a praticar as virtudes. Eu acho interessante que quando você pergunta na igreja, às vezes, ou quando você está conversando com alguém, o que significa ser santo? Ah, ser santo é ser separado. Ok, de fato, ser santo é ser separado, mas só que ser separado enquanto ser santo é apenas a metade da nossa responsabilidade. Porque, além de ser separado daquilo que é errado, nós precisamos fazer o que é certo. E é isso que Jesus nos ensina. Os mandamentos exigem mais do que abandonar o pecado. Eles nos chamam a praticar virtudes. Por exemplo, quando se diz não furtarás, claro, nós não podemos lançar mão do que é do outro, não podemos dar prejuízo ao outro. Mas veja, ele também nos orienta a ser honestos e ajudar aos necessitados. Olha o que Paulo disse aos Efésios. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, não é só não roubar que atende à exigência. Você, além de não roubar ou não furtar, você precisa de trabalhar para ajudar o que precisa de sua ajuda. Percebe a abrangência que a nova aliança trouxe, que é muito maior do que a antiga aliança? Então, de modo nenhum, podemos alegar que a antiga aliança foi abolida, está superada e que agora... Não é isso. A nova aliança ela é muito mais exigente, muito mais abrangente, mas nada do que está na antiga foi abolido. E eu quero já, partindo para as considerações finais nessa nossa conversa de hoje, eu quero dizer o seguinte. Os 10 mandamentos revelam a vontade e o caráter santo de Deus. E é isso que nós precisamos refletir. A nossa conduta, o nosso modo de ser, em nenhum momento deve visar menos do que adorar a Deus e temer o pecado. Dizem que certa vez Wesley citou uma frase que causou um grande impacto. Ele disse: dá-me 100 homens que não temam mais nada que não o pecado e que não deseje mais nada que não Deus, e eu vou revolucionar o mundo. Veja que nós precisamos disso hoje ainda. Homens que não temam nada mais que o pecado e que não desejem nada mais do que Deus. É isso que, em síntese, é o ensino do Novo Testamento. Com a ajuda do Espírito Santo, somos chamados a aplicar o ensino dos 10 mandamentos em todas as áreas das nossas vidas, quer nos nossos relacionamentos com o próximo, quer nos nossos relacionamentos com Deus. Portanto, não temos desculpa para nada que fizermos de errado. E, ao vivermos conforme esses princípios, glorificamos a Deus e testemunhamos para o mundo o processo de salvação que Ele estabeleceu para a humanidade quando enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. E eu quero, de fato, encerrar esse comentário falando sobre algumas aplicações que eu queria muito que você refletisse e colocasse em prática no seu dia a dia. E a primeira delas é: reconheça que estar em Cristo é estar plenamente de acordo com a lei. Não acima, nem abaixo. Não cumprindo parte, nem cumprindo eu não sei o quê. Mas você estar plenamente de acordo com a lei. Portanto, viva de acordo com os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. É isso que nós precisamos fazer. Só isso que nós precisamos fazer. Segunda, obediência plena é a única forma de agradar a Deus realmente. Às vezes, irmãos, servimos a Deus em determinadas áreas muito bem, mas em outras somos falhos, somos omissos,
somos transgressores. Isso é tão grave, porque se a gente observar o que disse Tiago, que se nós fizermos tudo certo e tropeçarmos em um só mandamento, nos tornamos culpados de todos. Portanto, veja que permita que o amor a Deus e ao próximo motive sua obediência ao que determina a palavra de Deus. Permita que você coloque isso em prática. Terceira aplicação. Não pode haver adoração a Deus se nossa entrega não for total. Espírito, alma e corpo. Dizer que Deus não está interessado no corpo e utilizá-lo indevidamente. Dizer que Deus só está interessado na nossa alma e viver de qualquer jeito. Viver que Deus quer ver as nossas intenções e não aquilo que a gente faz. Tudo isso é uma justificativa absurda para viver de forma errada. Reflita sobre sua relação com Deus, observando os mandamentos que regulam a sua relação com Ele, e não aquilo que a sua consciência te dita. Quarto, trate os mandamentos como princípios eternos. É isso que nós precisamos fazer. Aplique-os no dia a dia, indo além da letra da lei. Mas evidencie isso com demonstrações práticas. Vivendo de fato de acordo com o Evangelho, como recomendou-nos Paulo quando escreveu aos Filipenses. Não importa o que aconteça, viva a sua cidadania por modo digno do Evangelho. É isso que nós precisamos fazer. E, finalmente, permita que a graça de Deus transforme sua maneira de viver. E eu te garanto uma coisa: a graça de Deus não te isenta de nenhuma responsabilidade que está lá no Velho Testamento. Pode ter certeza disso. Renuncie aos vícios, cultive as virtudes e dedique sua vida a glorificar a Deus. Amados, eu espero que este trimestre tenha sido uma bênção, que sua vida tenha mudado com base nos ensinos que nós obtivemos ao estudar os 10 mandamentos. Que você tenha um restante de ano maravilhoso, que sua vida seja plenamente entregue ao Senhor, e no próximo ano que você volte com as baterias recarregadas e pronto para glorificar e exaltar ao Senhor. Amém.